Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Queria convidar você a tomar o seu assento. Nós vamos compartilhar a palavra do nosso Senhor. Abra aí em Salmos. Salmos, no primeiro capítulo. Salmos, capítulo 1. Hoje, o título dessa mensagem... Pode tirar um pouquinho o agudo aí, João. Tá dando o microfone aqui. O título dessa mensagem é Seja verdadeiramente feliz. Amém? Seja verdadeiramente feliz. Esse salmo que você está abrindo aí, João Calvino, o Spurgeon, né, Charles Spurgeon, eles falaram, esse é o prefácio dos salmos. Aqui, nesse salmo que nós vamos ler aqui, está a síntese de todos os outros salmos. Aqui, trata da essência do que todos os outros vão dizer. Por isso, a importância na nossa compreensão do primeiro capítulo de Salmos, ele, se você observar, começar com a mesma palavra lá daquele célebre Sermão do Monte, onde Jesus fala bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, do grego makarios, quando ele fala verdadeiramente felizes, verdadeiramente abençoados, os que ele vai naquela lista ali colocar para mim e para você. Aliás, antes da gente ler aqui esse salmo, vamos lá rapidinho, só para a gente citar aqui, então, a mesma palavra, capítulo 5 de Mateus, se você quiser. Se não quiser, pode deixar aí, vai acompanhar com a gente aqui no telão. É rapidinho, só para a gente passar e entender um pouquinho desse feliz aqui, desse bem-aventurado, desse abençoado aqui, onde ele fala no capítulo 3 que são bem-aventurados os humildes de espírito, porque desse é o reino dos céus. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Tem uma lista aqui, e nessa lista diz que verdadeiramente ser feliz são esses que vão herdar o reino dos céus, são esses que serão consolados, são esses que herdarão a terra, são esses que serão saciados, são esses que alcançarão misericórdias, que verão a Deus, são esses chamados filhos de Deus. Amém ou não amém? Tem filho de Deus aí ou não? Amém? Ser feliz verdadeiramente, são esses. Esse grupo está aqui nessa lista que eu acabei de ler para você. Agora, nessa mesma lista que fala desse grupo, e eu creio que você quer fazer parte desse grupo, estou errado? Eu creio que eu também quero e sei que faço parte desse grupo, pela misericórdia de Deus. Agora, os mesmos que fazem parte desse grupo aqui são os mesmos que herdarão o reino dos céus, são os mesmos humildes de espírito. Esses mesmos aqui que serão consolados são os que choram. E se a gente vier na sequência aqui do verso 3, verso 4, 5, 6, aí a gente vê, olha, eu quero sim ser um desses a herdar esse reino dos céus. Amém ou não amém? Você deseja isso, irmão? Seu amém foi um pouquinho fraco, hein? Você deseja herdar esse reino dos céus? Amém? Ele está dizendo o mesmo são os humildes de espíritos. Algumas traduções aí está pobre, não está? Sim, isso. E aqui quer dizer ter uma vida financeira miserável. Ser humilde é ser pobre no que nós falamos em finanças? Não. Tem muitos miseráveis de dinheiro que não são humildes de coração. E tem muitos ricos e milionários que são humildes de coração. Porque esse humilde aqui está para aquele que se inclina para o auxílio do Senhor, que depende do Senhor, depende da provisão do Senhor dele, espiritual, tudo que rege também no que é terreno, ele é um dependente da presença de Deus. Ser humilde de espírito são aqueles contritos, quebrantados de coração, que vão desfrutar de algo que é da parte de Deus, que é de forma imerecida. Ele não merecia, mas ele desfruta, ele reconhece isso. Amém ou não amém? Tem um humilde de espírito aí? Os humildes, esses aqui vão herdar. Sim, eu quero ser consolado, como está nessa palavra também, ter a alegria, a felicidade de ser esses consolados. Sim? Amém? Tá, esses aqui, ele está dizendo, são os que choram. E esse choro aqui, eu já falei isso aqui uma vez, esse choro não é uma emoção.
que a gente sente ouvindo uma música bonita, mas esse choro aqui é daqueles que se arrependem diante dos seus erros, dos seus delitos. São os que estão chorando pelos seus pecados, arrependidos. Ele está falando, esses serão consolados. Olha o verso 5 aí. Também parte os que herdarão a terra. E quem são esses? Ele vai dizer, são os mansos. E aqui, irmão, manso não é aquele que a briga está aqui na frente, o pau está comendo e ele fica quietinho. Ele não faz nada. Não é esse manso aqui, não é esse não. Porque esse, às vezes, em certas situações, pode até se passar por omisso e não agir na hora que ele tem que agir. Esse manso aqui, originalmente falando, são aqueles mansos diante da vontade de Deus. São os que se curvam diante da vontade de Deus. São os que se dobram diante da vontade de Deus. Esses são os mansos. Esses são os mansos que herdarão a terra. Verso 6, os que têm fome e sede de justiça. Verso 7, vão alcançar misericórdia. Quem são os que vão alcançar no verso 7? São os misericordiosos. Exercem a misericórdia por aqueles que sequer eles conhecem. Tem misericordioso aí, irmão? Exercendo misericórdia por quem você sequer conhece. Porque com os da nossa casa é fácil, irmão. Existe um sentimento envolvido, mas esses aqui, eles exercem essa misericórdia com quem eles nunca viram na vida deles. Esses aqui, esses misericordiosos, vão alcançar a misericórdia. Felizes os limpos de coração, esses verão a Deus. Quando você fala assim, limpos de coração, o que você imagina? Limpos de coração são os que carregam santidade no seu interior, na sua mente, no seu coração. Os limpos por dentro, esses aqui, ele está dizendo, verão a Deus. Felizes são os pacificadores. Esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu sei que você deseja ser chamado filho de Deus. Vou repetir. Eu sei que você deseja ser chamado filho de Deus. Mas o filho de Deus, ele está dizendo nessa palavra, e foi o próprio Jesus quem disse isso. Ser filho de Deus são os pacificadores. Quem são os pacificadores, pastor? Aqueles que não entram no meio da confusão que está acontecendo, ou só separam. Não, os pacificadores, mais do que isso, eles carregam a paz de Deus. E mais do que carregar a paz de Deus, eles semeiam a paz de Deus. Semear a parte de Deus. O que você tem semeado no meio dos conflitos? O que você tem semeado no meio das confusões? E quando o conflito é contigo? O que você semeia para outras pessoas? O que você diz para outras pessoas? Os filhos de Deus, eles estão semeando paz em meio aos conflitos. Tem filhos de Deus? Amém? Então ele está aqui, rapidamente, eu só abri uma aspas aqui, pode voltar lá. Volta lá para o capítulo 1 de Salmos. Porque ele começa nessa mesma palavra, bem-aventurados, felizes, abençoados. E Jesus, no Novo Testamento, trouxe um relato para mim e para você, uma lista para mim e para você, desse grupo que faz parte desses felizes. A gente está no meio de um período, um feriado, que fala de uma felicidade terrena, mundana, promíscua. Mas é uma felicidade, é ou não é? É um tipo de felicidade. E nós podemos escolher qual é o tipo de felicidade que nós vamos viver. Amém ou não amém? E essa palavra daqui, quando nós temos esse salmo, ele tem uma receita do que é o título dessa mensagem, de uma verdadeira felicidade. Seja verdadeiramente feliz. Eu queria convidar você, irmão, agora que vocês já se assentaram, a curvar as suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite.
Obrigado porque em meio a esse feriado, como Marisa falou aqui, a tua graça nos constrange e é a sua misericórdia que continua a nos conduzir para o centro da sua vontade, para a comunhão com os santos. E nós te damos graças, Pai, por isso. Graças, Pai, porque sabemos, como falamos aqui, humildes de coração, se não fosse o Senhor, Pai, nas nossas vidas, saberíamos exatamente aonde nós, nesse momento, nós estaríamos, mas fomos alcançados por essa misericórdia, e é ela que continua a nos conduzir. Nós pedimos, Pai, ao Senhor e somente ao Senhor, entendimento do alto, compreensão para a Tua palavra nessa noite de hoje. Abra, Pai, em nome de Jesus, por misericórdia, o nosso entendimento e o nosso coração diante da boa semente do Evangelho a ser lançada aqui na noite de hoje. Toda inquietação espiritual, toda perturbação, tudo que vem para atrapalhar, Pai, nós jogamos por terra em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aqui nós estamos, Pai, com a Bíblia, a palavra e o nosso entendimento pelo Senhor abertos diante do que o Senhor deseja na noite de hoje. Seja assim para a sua glória e para a sua honra, e toda a igreja diz amém, amém. Irmão, eu tinha pavor quando alguém me falava sobre a igreja, sobre a comunhão com a igreja, quando alguém me falava a respeito de salvação, quando alguém me falava a me entregar para Jesus, porque estava muito um do lado do outro ali. Olha, me entregar a esse tipo de vida, me entregar a essa vida é deixar de viver a minha felicidade. Estava ali relacionado. Porque para eu fazer a vontade desse Deus, como eles falam, ou como eles são, para eu ser santo, como Deus deseja na palavra, eu pensando, eu tenho que deixar aquilo que hoje eu vivo e me faz feliz. Só que imagina quando isso é passado para alguém que ainda não tem compreensão dessa outra felicidade que está sendo falada. Portanto, isso é uma verdade? Eu vou ter que deixar parte da minha felicidade? Sim. Porém, é ruim quando isso não é passado da forma correta, ou que nós realmente, que ainda não conhecemos sobre uma verdadeira felicidade, ainda vamos pegar só o que é superficial. E aí tudo que vai ficar na nossa mente, como ficava na minha, era: eu não quero não viver a minha felicidade. Eu não quero deixar o que para mim é felicidade. John Piper, ele disse uma frase interessante que fala assim: o maior problema da nossa geração não é a busca da felicidade. Nosso maior problema é nos contentarmos com uma felicidade pequena, rasa, limitada, quando Deus, na verdade, nos criou para a maior de todas as felicidades. Eu não sei se você compreendeu, mas eu digo isso porque tem uma teologia que ficou muito forte, que é assim: olha, Deus não te chamou para ser feliz, Deus te chamou para ser santo. E tem uma base muito forte para isso. Sim. Agora, como que você me responde sobre santidade e fidelidade e felicidade, que nesse caminho não tem essa felicidade? Não, Deus te chamou para ser santo. Ele está falando o que para mim, irmão? É para você sofrer mesmo. Essa vida aqui é braba mesmo. Felicidade é lá fora, irmão. Mas essa daqui é ruim mesmo. Aqui eu queria... Esse é o discurso de alguém que nunca alcançou essa felicidade que nós vamos falar nesse salmo. Esse é um discurso de alguém que nunca experimentou da felicidade do capítulo 5 que nós lemos aqui, do discurso do bem-aventurados que o próprio Jesus fez. Aqui é um sofrimento, porque eu queria estar no carnaval. O que eu queria eram os prazeres da minha carne. O que eu queria de verdade, irmão, e parece que viver esse caminho é um caminho de tristeza. Agora, como que a santidade é um caminho de tristeza, se o tempo todo, nas 10 palavras que Jesus colocou aquela lista, no caminho das bem-aventuranças, ele está dizendo: feliz de verdade é fazer parte desse reino. São os que choram, que serão consolados, são os humildes de espírito, esses vão herdar essa terra, vão herdar esse reino.
o tempo todo ele repete a palavra: bem-aventurados, felizes, abençoados. Estar nesse caminho é estar no caminho de felicidade. E muitas das vezes isso é trocado por um caminho de sofrimento. Agora, olha o primeiro verso do capítulo 1. O que ele vai dizer aí, na verdade, como eu disse aqui, esse Salmos é uma receita do nosso título de hoje, da verdadeira felicidade. De sermos verdadeiramente felizes. E você vai perceber logo no primeiro verso que isso está totalmente relacionado com o que nós, presta atenção nisso, com o que nós temos a possibilidade, mas escolhemos não fazer. Vou repetir. A minha e a sua felicidade está totalmente relacionada com tudo que nós temos possibilidade, mas escolhemos não fazer, não nos aproximar, não tocar, não pegar. Totalmente. Olha o que vai dizer logo no verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda, olha o não aí começando, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda, não se detém e nem se assenta. Olhe para mim aqui. Quem realmente deseja uma vida feliz, a verdadeira felicidade, vai ter que parar de escolher os caminhos de tristezas, os caminhos de morte. É incoerente nós falarmos: eu desejo tanto a felicidade, eu desejo tanto ser feliz no meu casamento, eu desejo tanto ser feliz na minha profissão, eu desejo tanto ser feliz na minha vida espiritual, e continuar escolhendo caminhos de morte. É incoerente. Eu desejo muito ser feliz no meu casamento, mas eu continuo com pornografias, eu continuo com mensagens com pessoas que não é para eu ter nenhum papo. Eu desejo tanto a minha felicidade financeira, mas eu continuo descontrolado nas minhas compras, no meu cartão de crédito. Eu continuo não me especializando na minha profissão. Eu desejo tanto essa vida espiritual que os outros têm. Olha isso. Eu desejo felicidade nisso, mas eu não pratico os exercícios espirituais. Eu não tenho vida de oração, eu não tenho leitura da palavra, eu não tenho comunhão com os meus irmãos. É incoerente. Nós queremos o benefício da cruz, mas não carregar a nossa cruz. Isso não vai acontecer. Não vai. Jesus falou: olha, eu não posso e nem você pode se salvar. Ele vem para que sejamos salvos através dele. Quer a salvação? Então tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo todos os dias. Isso é caminho de felicidade. Isso é coerente com o que nós desejamos para a nossa casa, para a nossa vida. Ou seja, repetindo essa frase aqui, quem realmente deseja essa vida de uma verdadeira felicidade, ao mesmo tempo precisa parar de escolher caminhos de morte, caminhos de tristeza, caminhos de angústia. Quem está comigo aí, diga amém. Olha o caminho do pecado. Aqui nesse primeiro verso. O caminho do pecado são essas escolhas de tristeza. Olha ele piorando. Aquele que anda, não se detém, não se assenta. Anda, se detém, para, e agora parado ele também se prostra, ele se assenta. Isso vai ralentando os nossos passos do que era para ser uma evolução, na verdade. Aí, outras 3 palavras. A primeira é: não anda, se detém, não se assenta, não se detém, não se assenta. A segunda vai ser aqui, o conselho, o caminho e a roda dos ímpios. Olha lá o que está escrito: não anda no conselho. Conselho aqui é o conceitual, no caminho, que é a dinâmica, e não se assenta na roda, que está relacionada à participação, aquilo que nós participamos. E o outro jogo de palavras, as três palavras são ímpios, pecadores e escarnecedores. O ímpio, ele tem uma vida
que ela é socialmente aprovada. É um bom pai, é um bom marido, é uma boa mulher. Só que os princípios dessa palavra não querem dizer nada para ele. Só que a fundo no que o Senhor projetou para que ele fosse, não quer dizer nada para ele. Ímpio, o pecador, ele deliberadamente ele vai transgredir as palavras do Senhor. Não é aquele que errou, poxa, errei o alvo. Não, deliberadamente ele sabe, eu sou e eu quero ser e eu continuo sendo um pecador. E por último aí o escarnecedor, que zomba do que é santo, zomba do que é sagrado, zomba desses princípios, dessa verdade. Quer ser verdadeiramente feliz? Amém ou não amém? Quer ou não quer? Você vai precisar, grave isso. Quer ser verdadeiramente feliz? Você vai precisar de parar parar de andar com algumas pessoas. Quer ser verdadeiramente feliz? Você vai precisar de não desejar viver o estilo de algumas pessoas. Quer ser verdadeiramente feliz? Você vai precisar de parar de frequentar certos lugares, certas casas, certos ambientes. Você vai ser assim verdadeiramente feliz. Escolher um estilo de vida que não leva a Deus, que não leva os valores de Deus, é andar a passos largos, Rogério, para um caminho de morte e destruição. E um caminho de morte e destruição é um caminho de infelicidade. E muitas das vezes nós escolhemos. Tem um ditado popular que eu acho que é até nosso, brasileiro, que ele diz assim: diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Você conhece esse ditado? Irmão, esta é a geração de agora que mais tem a possibilidade de buscar aquilo que deseja para se saciar. Na internet, quando você está aí, você abre o seu telefone, você pede o que quiser, irmão. Vem da China, chega em 3 dias. Meu Deus, comida. Para quem está afundado na perversão, sexo, qualquer coisa. É a geração, sem dúvida nenhuma, que mais tem possibilidade de buscar aquilo que ela deseja se saciar. E se nós procuramos, desejamos a mentira, o engano, a fofoca, a promiscuidade, é porque nós assim desejamos. Se nós procuramos, se nós estamos no meio disso, é porque assim nós desejamos. Mas a gente não pode esquecer o que esse salmo traz de orientação para as nossas vidas. Tudo bem, é prazeroso por um momento? Amém, sim, pode ser. Mas a gente não pode se esquecer. Esse continua sendo, ainda assim, um caminho de destruição e de infelicidade. De muitos lares destruídos, de vida espiritual acabada. E passando desse tempo terreno, de uma infelicidade eterna, de uma morte e de um sofrimento eterno. Esse salmo traz algumas dessas orientações para mim e para você. Quem está comigo aí, diga amém. Caminhos de destruição. Quer ser feliz? Amém ou não amém? Tá, então vamos resumir. Você precisa ter cuidado. Cuidado com o que você coloca na sua mente, cuidado com quem você anda e cuidado para onde você vai. Quer ser feliz? Cuidado com o que você se alimenta diariamente, com o que você enche a sua mente. Cuidado com quem você tem andado. E cuidado com o lugar ou o ambiente que você escolhe frequentar. O que aquele ambiente promove aqui dentro de você? O que aquele ambiente te influencia a ser? Isso vai determinar uma vida feliz ou uma vida infeliz. Vou repetir, vai determinar a felicidade ou a infelicidade da sua vida. Verso 2, vai comigo.
verso 2, ele vai continuar. Olha aí. Ele falou lá, primeiro a negativa. No verso 1, quem não anda, quem não se detém, quem não se assenta com ímpios, pecadores, escarnecedores. Verso 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Olha o contraste do verso 2 com o verso 1, irmão. Ele está falando que esse aqui ele vai fazer ao contrário. Ao invés de ele escolher o conselho dos ímpios, ele escolhe os conselhos da palavra de Deus. Ao invés dele andar por qualquer caminho de pecadores ou escolher esse modo de vida, ele escolhe o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele escolhe os preceitos, a palavra de Deus. Olhe bem para mim. Às vezes, nós ainda andamos em conselhos de ímpios. E eu quero colocar aqui conselhos de tristeza. Às vezes, nós ainda cedemos a conselhos de tristeza, simplesmente porque ainda nos falta a palavra de Deus. Quem entendeu e diga amém. Quando Jesus não cede a sugestões malignas no deserto, ele responde com a palavra de Deus. Quando falta a palavra de Deus, nós aceitamos qualquer conselho, ainda que venha dos conselhos destemperados do nosso próprio coração. Nós andamos por qualquer caminho, nós andamos no impulso da nossa carne, ou do que nós ouvimos, ou fez parte da nossa criação e que às vezes não está junto ou concedente com a palavra de Deus. Nós vamos, simplesmente estamos por aí. Mas se nós tivermos a palavra de Deus, e se você perceber aqui, ele fala, não é só ter o prazer na palavra, mas é ter o prazer, e fruto desse prazer é meditar de dia e de noite. Você tem prazer na palavra de Deus? Não precisa responder, porque a palavra já respondeu por mim e por você. Quem tem prazer, medita de dia e de noite. Ou não tem prazer, ou não é o nosso alicerce diante dos desafios que nós vamos ter que enfrentar, e nós não vamos ter respostas para esses desafios, porque ela não está viva dentro de nós. Medita de dia e de noite. Isso é o que, pastor? É pegar lá e ler um verso? Não, é mais versos? Não, pode ser um verso. Só que não é só ler, é ler, ruminar, mastigar, conhecer, ter prazer. É você compreender aquilo que está sendo falado. Por exemplo, olha o tempo que nós já estamos falando, e nós estamos falando só de 2 versos. É saber exatamente o que esse verso vai transformar no meu interior. Para quê? Para eu agora ser alguém que compreende, tem a inteligência de saber o que aquele verso estava falando? Não apenas isso. É para que essa compreensão mude a nossa prática de vida. É para que ela seja uma verdade tão forte em mim e em você, que nós venhamos a aplicá-la no nosso dia a dia, com os nossos, da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Para que a aplicação dessa verdade, então, seja agora o meu estilo de vida. Lembra lá em Tiago? Não sejam ouvintes, apenas ouvintes, sejam praticantes dessa verdade. É isso. Ouvir é muito bom, mas ainda assim, só ouvir não é fruto de quem é um salvo. O salvo, ele está ouvindo, ele está lendo e ele está praticando. Esse é o fruto de quem realmente se encontrou com essa verdadeira felicidade. Verso 3, acompanha comigo. Agora nós vamos ver o resultado desse tipo de vida que foi falado aqui no verso 2. Olha o que está no verso 3. Ele é como a árvore. Esse que medita de dia e de noite,
cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus. Vai dizer no verso 3: ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Olha para mim aqui, olha os frutos. Olha os frutos de viver pela palavra de Deus. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de água, vitalidade e estabilidade. Já viu uma árvore plantada junto da corrente de água? Ela é alimentada pela água, vitalidade nas suas folhas verdes, porque ela é regada por essas águas. Ela está ali, ela está frondosa, ela é forte, ela tem estabilidade porque tem raiz ali. Tem vento que vem contra, ela está ali, está forte. Ou seja, vitalidade, estabilidade. Continuando o verso: que no devido tempo dá o seu fruto, produtividade, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Prosperidade em todos os seus atos. Vou repetir: viver pela palavra de Deus vai me trazer e vai te trazer estabilidade, vitalidade, produtividade e prosperidade em todos os nossos atos. Tem árvore de Deus aí em nome de Jesus. Essa árvore, eu ia para o próximo versículo, mas não vou não. Vamos ficar nesse aqui um pouquinho mais. Essa árvore, ela não foi jogada em qualquer lugar. Essa árvore, ela não foi colocada de forma aleatória. Olha o início do verso. É como uma árvore plantada junto a uma corrente. Tem um tempo que ela vai germinar, vai dar fruto. E junto dessa corrente a sua folhagem não murcha. E tudo que ela faz ou que ele faz é bem sucedido. Irmão, tem um plano, tem um lugar estratégico. É proposital, aquela árvore está ali. Você, olhe bem para mim, você não está onde você está de forma aleatória, por obra do acaso. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te chamou, irmão, te plantou num solo fértil da graça e da misericórdia dele. Não dá para que você, preste atenção nisso, irmão, não é para que eu e você percamos a oportunidade de escolhermos esse caminho de verdadeira alegria, escolhendo caminhos de tristeza e de morte, mas é para que a gente possa gerar fruto através do que Ele tem nos regado e nos alimentado dia após dia. O Espírito Santo nos fortalece como aquela água nos fortalece aquela árvore, para que frutos sejam gerados. A palavra de Deus nos orienta e nos traz força para que frutos no tempo certo eles possam florescer na minha e na sua vida. Essa árvore está ali. Essa água dá vida, e ela dá vida para que você dê frutos. Eu vou repetir: tem uma água de vida que te alcançou e passa por você, para que através de você sejam gerados frutos para a glória do Senhor, para a glória de Deus. E essa árvore vai ser bem sucedida. Ele vai ser bem sucedido, essa pessoa. Irmão, viver o versículo 2, viver sobre a palavra, meditar na palavra de dia e de noite, é a certeza que eu e você temos, que Ele mesmo falou, que nós seremos bem-sucedidos. Quer ser bem-sucedido? Ele está dando aqui uma receita da felicidade para a sua vida. Quer ser bem-sucedido? Medita, rumina a palavra e pratica o que você tem ruminado, e ele será bem-sucedido. É o final do verso 3. Vamos para o verso 4. Acompanha aí. Agora é o outro grupo. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha aqui para mim. A palha que o vento dispersa é o contrário de tudo que nós falamos da árvore. Amém ou não amém? É totalmente o contrário.
A árvore, se a árvore, a folha está verde, já tentou colocar fogo numa folha verde? Pega? Amém ou não amém? Pega, sim ou não? Não pega. Não pega. A folha verde não é consumida pelo fogo. A árvore tem raiz. Nos dias que ventam mais, as folhagens balançam, mas ela não cai. A árvore está forte porque essa raiz está ligada a essa água que alimenta. Essa é a árvore. Aí ele vem para um verso 4 falando dos ímpios como palha. E se você perceber a palha, primeiro, ela não tem raiz. Segundo, ela é levada por qualquer vento. Se bater um vento aqui, leva a palha, irmão, para qualquer lugar. E nós temos essa orientação de, como árvore e como filhos, não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Sermos levados por qualquer coisa na internet, qualquer coisa que fala de Jesus. Aí já está fazendo. Não, isso é palha. Palha que é levada por qualquer vento. Palha, ela não tem força, não tem mais força ali para se sustentar. A palha, facilmente, ela vai ser, vou repetir, consumida pelo fogo. Qualquer calor, irmão, não precisa nem riscar um fogo. O sol desse que a gente está enfrentando aí, se tiver um pouquinho de palha junto, ela já começa a ser consumida pelo fogo. Agora olha a palha do verso 1. É imponente. O ímpio, ele tem conselhos para dar. Ele tem um caminho para andar, apesar de não ser o caminho de vida e nem de felicidade. Parece, mas não é. No final é abismo. Lá no início do verso 1, ele tem uma roda para escarnecer. Tem uma roda para zombar. Por um momento parece que é forte, por um momento parece que é imponente, mas não vai suportar o calor, o fogo do juízo de Deus. Não vai. E naquele dia, pode ser que seja só naquele dia, ele vai perceber que ele não tem raiz para suportar esse juízo, esse fogo. E quem não tem raiz, guarde isso. Quem não tem raiz, não tem a quem recorrer. Eu vou repetir. Olhe bem aqui para mim. Quem não tem raiz, não tem a quem recorrer. A palha, no grande dia desse juízo, não vai ter ao sangue do Cordeiro para recorrer. Você e eu, nós podemos apelar para aquele que nos cobre, para aquele que nos guarda. Se nós, preste atenção, se nós tivermos raízes no Evangelho, se nós tivermos raízes na palavra, se nós tivermos raízes no Senhor, nós vamos ter a quem recorrer. Se nós tivermos. Então, duas coisas vão acontecer aqui no verso 5. Olha aí, duas coisas. A primeira é: por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo. Hoje nós temos bandidos, nós temos ladrões, políticos corruptos, pessoas que estão num alto poder terreno, roubando milhões, bilhões de pessoas que não têm condições nos hospitais para se sustentar. E isso não para, principalmente no nosso país, continua cada vez mais recorrente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles sabem que vão escapar. Eles sabem que chegando um pouquinho mais na frente, eles podem fazer o que ficou na moda depois da Lava Jato, né? Depois da Lava Jato ficou na moda a tal da delação premiada. Eu vou fazer uma delação premiada e vou ficar 2 anos dentro de um presídio que, na verdade, parece mais um hotel. E eu vou sair de lá com uma tornozeleira eletrônica e vou para minha cobertura na Zona Sul. Sabem que isso vai acontecer, por isso os escândalos não param, os roubos não param, as transgressões não param. Nós vimos, irmãos, homens
injustos assentados em tronos para julgar. Ao longo da história, como acontece hoje, na nossa política também. Mas nós vimos, por exemplo, Nero assentado naquele trono julgando Paulo. Quem era Nero para julgar Paulo, o apóstolo? Quem era Pilatos para julgar Jesus, o nosso Salvador? Nós vimos esses homens injustos liberando essas sentenças. No mundo em que eu e você nós vivemos, ainda podem comprar juízes. Ainda tem pessoas trocando favores em troca dos seus interesses, dos seus poderes, porque sabem, vão escapar, não serão com a lei verdadeiramente condenados. Mas deixa eu te falar o que esse salmo traz nessa primeira parte aqui do verso 5. Esse salmo diz: não vai ser assim com o ímpio diante do tribunal do justo juiz. Quem é que pode corromper o justo juiz? Quem é que pode dar um jeitinho no justo Salvador? Não será assim diante do tribunal de Deus. Todos os que escarneceram, todos os que deram as costas para os conselhos bíblicos, ele está dizendo aqui, não prevalecerão no juízo de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte é: nem os pecadores na congregação dos justos também não prevalecerão diante do juízo de Deus. Nem os pecadores. O que você entende aí, irmão? Nem os pecadores. Tá, o ímpio, aquele que escarneceu, aquele que zombou, aquele que está lá fora, amém. Mas o que você entende dessa segunda parte? Os pecadores na congregação dos justos. Esse já está falando dos que fazem parte da reunião que nós estamos hoje. Fala dos que estão dentro da igreja local. Essa igreja terrena, que um dia, esses dois grupos aqui vão ser separados. Ele começa aqui dando parte da vida no verso 2, 3 do justo, e ele vai para o 4 e 5 falando do injusto, ou seja, joio e trigo. Dois grupos, eles serão separados. Então a gente tem uma clara identificação pelo ímpio, que está fora do que isso que é normal, que nós falamos dos cultos, das células, ou de fazer parte da vida da igreja local. Só que tem gente dentro da igreja local que vai ter o mesmo caminho dos ímpios. É o que ele está dizendo aqui, dentro da congregação dos justos. Mateus 7, se eu não me engano é 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. O próprio Jesus falando sobre aquele grande dia com o Senhor vai dizer: Senhor, Senhor, mas no seu nome nós profetizamos. Está aqui ó. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Vai. 23. Então eu lhes direi claramente, Jesus falando: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Agora eu te faço uma pergunta: era o ímpio que estava falando isso com Jesus? Era o que estava fora da vida da igreja? Não, porque eles estavam falando: foi no seu nome que nós profetizamos. Nós passamos a vida orando, nós passamos a vida profetizando, nós passamos a vida expulsando demônios. E agora? E ele diz: mas eu não te conheço. Você estava dentro da congregação, mas eu não te conheço. Os pecadores na congregação dos justos não serão só os ímpios, os pecadores que fazem parte da igreja. Ele diz: eu conheço os seus caminhos. Irmão, é um alívio e uma preocupação quando essa palavra vem da parte do Senhor. Eu conheço os seus caminhos. Lembra a carta às igrejas? Eu conheço as suas obras. Isso é bom ou ruim?
quando é Deus que está falando para a gente. Porque ele vai continuar falando assim, no verso 6, olha o que ele vai dizer. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece. Esse conhece aqui, irmão, não é ser informado de. Conhece aqui é uma palavra no mais íntimo, no mais pessoal. Entre eu e você, entre eu e Deus, entre você e Deus. Paulo disse a Timóteo assim: só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Lembra disso? Paulo falando a Timóteo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor olha para mim e para você e conhece quem é a árvore. Lembra daquele cego falando: não vejo homens, vejo árvore. O Senhor olha e sabe quem é a árvore frutífera, regada com essa palavra, cheia dessa palavra. Deus me amou e te amou a tal ponto, João 3,16, de entregar o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a alegria, a felicidade que ele deixou para que nós pudéssemos ter. Nós somos herança de Deus, ovelhas do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Ele conhece o meu caminho, ele conhece o seu caminho, ele conhece a nossa vida. Isso é bom ou ruim? Ou sabendo que ele conhece cada íntimo, cada pontinha de dentro do meu pensamento e do meu coração, como eu preciso me apresentar a esse Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé, mas que você não saísse do seu lugar. Não falasse com quem está aí do seu lado. Essa felicidade não é o troféu da chegada, é o caminho que se vai. A gente sempre vê a felicidade como uma conquista final, mas ela é mais do que isso, é o caminho que nós vamos. O salmista aqui, nesse salmo, ele coloca dois caminhos diante de mim e de você. Vou repetir, você estava distraído olhando os meninos do louvor. O salmista, no primeiro salmo, ele coloca dois caminhos diante de mim e de você. E eu quero te dizer que essa felicidade, ela não é um sentimento. Tem gente que precisa ganhar coisas para estar feliz. Essa felicidade é muito maior do que isso. Tem gente que precisa resolver um problema para se alegrar. Precisa pagar uma conta. E isso traz felicidade, sim ou não? Sim. Agora, essa proposta, ela não está ligada a um sentimento, ela não está ligada à ausência de problemas. Essa felicidade aqui está na pessoa de Cristo Jesus. É um se contentar com aquele que, sim, supre tudo no meu e no seu interior. Tem uma felicidade terrena que depende de dias, por exemplo, de carnaval. Aí acaba numa quarta-feira de cinza. Tem felicidade que dura na compra de um iPhone que eu queria. Aí o cara vai lá e lança o outro iPhone, e dá 2 anos aquele está desatualizado. Tem felicidade que está num carro que era dos meus sonhos. Passam 2 anos, 3 anos, esse carro ficou velho para mim. Eu tenho alegria agora se eu conseguir um outro carro. Tem felicidade que está numa casa, ou naquele espaço, daquele espaço gourmet bonito que o pastor Douglas construiu lá, né, pastor? Isso dá uma felicidade, irmão. Levar os irmãos, fazer um churrasco. Sim.
Agora, o que ele está propondo aqui é uma felicidade que não precisa de nada para que ela seja movida. Ela está intacta dentro de você. A presença de Cristo Jesus. Essa é a felicidade que diante do caos, diante de dias ruins, ela também permanece intacta. Ela também está ali. Ela equilibra o meu emocional. Ela me equilibra para poder passar por aquela adversidade. A minha alegria no autor e consumador da minha fé, que permanece intacta quando os dias também são maus na minha vida. 2 caminhos o salmista está propondo. E eu pergunto a você: qual é o caminho que você vai trilhar para essa felicidade? Para essa felicidade, nós vamos ter que romper com alguns achismos. Para essa felicidade, nós precisamos abandonar certos lugares, certas conversas, certas pessoas. Para essa felicidade, a palavra precisa me fortalecer dia após dia, ainda que a minha carne todos os dias me empurre para longe dela. Todos os dias a minha carne, ela queira me esmorecer diante de compreender as verdades eternas. Medita na palavra de dia e de noite. Então eu não vou fazer mais nada, pastor. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Não está nada relacionado a isso, irmão. Aliás, é ao contrário. Quem meditar nessa verdade vai fazer tudo isso de forma mais excelente. Pode acreditar. Tudo isso vai ser de forma mais excelente. Medita. Essa é a escolha daqueles que são como essa árvore plantada à beira dessas águas. Ei, essas árvores cheias dessa verdade vão florescer e vão frutificar para a glória de Deus. Essas árvores cheias dessa verdade serão bem-sucedidas na sua vida profissional, serão bem-sucedidas na sua vida familiar, serão bem-sucedidas na sua vida espiritual, para a glória de Deus. Mas é uma escolha que está diante de você na noite de hoje. Noite de hoje. Roda dos escarnecedores, caminho de ímpios, de pecadores, ou a palavra que me fortalece para ser uma árvore frondosa, frutífera, bem-sucedida na presença de Jesus.